Se você está programando uma viagem aqui para os Estados Unidos agora em 2025, este vídeo é para você. No vídeo de hoje nós vamos bater um papo então e conversar sobre os 12 maiores medos e dúvidas que todo brasileiro tem ao viajar aqui para os Estados Unidos. E é claro, vou dar algumas dicas de como resolver alguns desses problemas. Mas antes de eu dar início a esse vídeo super informativo do jeito que vocês gostam, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se você é novo ou nova por aqui, o meu nome é Yara Leite e eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. Lembrando que as informações que eu vou compartilhar com vocês hoje é baseada na minha experiência morando aqui há mais de 12 anos. Se você não concorda comigo, está tudo bem. É verdade. Começando pelo básico, que é o visto. Todo brasileiro precisa de visto para entrar aqui nos Estados Unidos, seja um B1 ou B2, que seria o de negócio ou de turismo, mas todo brasileiro precisa se preparar para passar por esse processo do visto. Esse processo consiste em preencher online o formulário DS-160. Nesse formulário, então, você vai colocar as suas informações pessoais e o propósito da sua viagem. Você vai realizar, então, o pagamento da taxa, que atualmente, se eu não me engano, está $185. Lembrando que essa taxa não é reembolsada caso seu visto seja negado. E aí, então, você agendará uma entrevista no site oficial do consulado, vai comparecer então ao centro de atendimento para a coleta da sua biometria e também a foto. E por último, você será entrevistado pelo cônsul. A parte da entrevista é uma parte que muita gente teme, porém, sempre fale a verdade, só lhe responda o que for perguntado. Quando eu fui à minha entrevista, lá no ano de 2011, eu levei vários documentos, como os meus olerites, comprovante que eu estava fazendo faculdade, enfim, gente, eu levei um monte de coisa, porém não me pediram nada. Cada entrevista é diferente, pode ser que no seu caso eles peçam os documentos, porém nunca voluntarie informação, apenas responda o que lhe for perguntado. Às vezes eu recebo algumas perguntas, como por exemplo, se é preciso comprovar renda para tirar o visto americano. Eles não exigem uma renda mínima, porém é muito importante que você tenha estabilidade financeira. Outra dúvida muito pertinente que vocês às vezes me perguntam é se é preciso já ter o bilhete aéreo e o hotel reservado. Não necessariamente, mas é sempre bom você ter um plano de viagem. Portanto, se você já tem em mente companhia aérea, hotel, roteiro, leve com você uma cópia de cada um desses documentos no dia da entrevista, pois pode vir ajudar a comprovar os seus planos de viagem. E se recentemente você passou por essa entrevista, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente como foi a sua experiência. Como eu falei anteriormente, a minha foi há muitos anos atrás. Para mim foi um processo muito simples, porém nem todo mundo é igual. Com o seu visto aprovado, aí vem então a segunda etapa, que é o processo de chegada aqui nos Estados Unidos. Você terá que passar pela alfândega e pela imigração. E aí é que bate o medo em nós brasileiros, pois os oficiais de imigração podem fazer algumas perguntas que, se você não entende bem inglês, pode ser um pouquinho difícil. Mas geralmente o que eles vão te perguntar é o motivo da sua viagem, quanto tempo você pretende ficar aqui nos Estados Unidos, o endereço da sua hospedagem e os recursos financeiros disponíveis. Pode ser que eles perguntem quanto você está trazendo em dinheiro, em cartão de crédito. Esteja preparado para esses tipos de perguntas. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para vocês não terem problemas na hora de conversar com o oficial da imigração. Sempre seja seguro e objetivo nas suas respostas. Não minta, pois eles já sabem da sua vida todinha praticamente lá na tela do computador deles. Sempre leve seus documentos de apoio, como passagens, reservas de hotéis, ingressos de parques. Pode ser que eles não peçam para mim, nunca pediram, porém pode ser que eles peçam esses documentos para você, então sempre esteja preparado. E ainda falando sobre a alfândega, um terceiro ponto muito importante é: se você estiver trazendo mais de $10 mil, você precisa declarar esse valor, pois se você não declarar, você corre o risco de sofrer penalidades ou até mesmo ter o seu dinheiro apreendido. Portanto, fiquem de olho. Passou de $10 mil,
sempre declare. Hoje em dia eu sei que no Brasil vocês têm vários acessos a abrir contas internacionais, como o Nomad, o Wise. Então o que eu recomendo é use esse tipo de cartão, pois eu sei que tem alguns benefícios, mas também traga uma quantidade razoável em espécie. Dependendo da duração da viagem, em torno de 500 até $1.000 em espécie, eu acho que é interessante para você dar uma gorjeta, por exemplo. Se você for viajar bastante por dentro dos Estados Unidos, pelo interior dos Estados Unidos, pode ser que algum estabelecimento não aceite cartão, então eu acho importante ter uma quantidade, mesmo que pequena, mas ter uma quantidade em espécie. E ainda em relação a dinheiro, lembrem-se que aqui nos Estados Unidos, o preço que você vê, por exemplo, lá no menu do restaurante, ou lá no supermercado, ou na etiqueta da loja, não é o preço final. Você vai ter que pagar o valor do imposto estadual na hora que você estiver finalizando a compra. Alguns estados não têm impostos, mas a grande maioria tem. Isso pode variar bastante. E se você quer fazer compras e não pagar impostos estaduais, eu recomendo então você ir para o estado do Oregon ou Delaware para evitar pagar impostos, porque lá não tem imposto estadual. Agora, um quarto ponto que eu acho bem complicado é a questão do transporte. Transporte público aqui nos Estados Unidos, infelizmente, é quase inexistente, salvo algumas exceções como Nova York, São Francisco, Chicago, um pouquinho de Los Angeles, mas na grande maioria das vezes você vai precisar alugar um carro. Para alugar um carro é muito simples, você tem que ter no mínimo 21 anos, apesar que algumas locadoras exigem que você tenha no mínimo 25 anos, então isso é algo que você deve checar com bastante antecedência. E a maioria das locadoras exige que você compre o seguro adicional. Eu sei que vários cartões de créditos hoje em dia já tem esse serviço de seguro de carro no próprio cartão de crédito, então de repente é interessante você entrar em contato com a sua operadora de cartão de crédito e conferir se ela oferece seguro de carro internacional. E você sabia que a sua carteira de motorista é válida aqui nos Estados Unidos por até 3 meses? Glória a Deus! Então isso já é uma preocupação a menos caso você queira alugar um carro aqui. E caso o aluguel de carro não seja uma opção para você, você pode também utilizar dos táxis, Uber ou Lyft. Vale a pena você baixar os aplicativos e fazer uma comparação de qual sai mais em conta. Geralmente Uber e Lyft aqui não é muito barato. Quando a gente foi para a Europa, a gente pagava bem baratinho. Só que aqui nos Estados Unidos, como tudo é muito longe, por isso acaba ficando um pouco mais caro. E também depende do dia da semana, do horário, então sempre vale a pena pesquisar antes se é melhor alugar um carro ou andar de Uber. Eu honestamente acho que alugar carro sai bem mais barato, mas se de repente, é claro, essa não é uma opção para você, eu recomendo então Uber ou Lyft. E esse é o momento do vídeo que eu vou pedir para você clicar em gostei caso você esteja gostando dessas informações. Vou te convidar a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificações para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. E também me siga lá no meu Instagram, onde eu posto dicas de viagens, novidades, de comprinhas e produtos diretamente aqui dos Estados Unidos em tempo real. Em algumas cidades grandes aqui nos Estados Unidos, você também tem a opção de alugar uma bicicleta ou uma scooter. E aí existem alguns aplicativos, como por exemplo o Lime, o Bird, e consegue então desbloquear essas bicicletas ou scooters. Geralmente é em torno de $2 a $5, dependendo da cidade e, claro, do período que você for usar. As ruas e rodovias dos Estados Unidos são muito bem sinalizadas, mas, é claro, eu recomendo usar o GPS, não tem jeito, até hoje eu uso. Aqui funciona muito bem o Google Maps e o Apple Maps. Cuidado com o Waze. O Waze aqui nos Estados Unidos, honestamente, eu não gosto. Eu usei algumas vezes e me deu, assim, umas rotas muito complicadas. Já na maioria dos aeroportos, você conta com o serviço de transporte para as principais cidades e alguns hotéis também oferecem serviço de van gratuito para o aeroporto e do aeroporto de volta para o hotel. Então informe-se com o hotel onde você vai ficar se eles têm esse serviço de van já incluso na sua estadia. Agora, um ponto muito importante e muito diferente do Brasil é: se você estiver dirigindo e for parado pela polícia, nunca saia do seu veículo. Geralmente aqui nos Estados Unidos dificilmente você verá um radar, porém os policiais ficam escondidos em alguns pontos estratégicos para verificar então a velocidade que os
os motoristas estão dirigindo. Se você estiver dirigindo acima do limite permitido, esse policial então começará a te seguir. Nada assim igual a gente vê nos filmes, tá? É um negócio tranquilo, mas ele vai sim ligar a sirene e começar a te seguir. Então você tranquilamente, com calma, procure um lugar que não seja movimentado e pare o carro. Como eu falei, não saia do carro, fique dentro do carro e tenha os seus documentos preparados, porque eles vão te pedir a sua identificação, a sua carteira de motorista, documento do carro e comprovante de seguro. Haja com calma, obedeça as instruções, eles são extremamente educados. Eu já fui parada 2 vezes por a polícia aqui. Meu Deus. Porque eu estava acima do limite de velocidade. Sim, gente, eu tenho um probleminha com o limite de velocidade, mas foi bem tranquilo. Se você for parado, vocês vão notar que eles vão ficar um tempinho lá dentro do carro deles. Eles estão pesquisando a placa do seu carro para ver se não tem nada estranho ali com aquele veículo. Enquanto isso, você vai então garantir que todos os documentos necessários estejam à mão. Eles nunca vão pedir para você sair do carro, colocar a mão na cabeça, te revistar, nada disso, tá? E se você tiver alguma dúvida pelo qual motivo você foi parado, pergunte educadamente, viu? Que eles vão te responder, mas geralmente é porque você está ultrapassando o limite de velocidade. Pelo menos das vezes que eu fui parada foi assim. E aí você me pergunta, mas e se eu for multado? Se o policial emitir uma multa, esse valor pode ser pago posteriormente ou ser até mesmo contestado em tribunal, mas jamais ofereça dinheiro para policial aqui nos Estados Unidos. Para evitar problemas, sempre respeite as leis de trânsito, não beba e dirija, use o cinto de segurança e não use o celular enquanto estiver dirigindo. Aí, você sabia que aqui nos Estados Unidos você pode virar à direita quando o semáforo estiver vermelho? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pois é, isso é algo muito estranho que eu achei muito esquisito no começo, porém você vai parar, prestar atenção, olhar para todos os lados da rua e vai poder seguir tranquilamente se você estiver virando à direita. Salvo algumas exceções, se tiver uma placa informando que você não pode virar à direita no semáforo vermelho, mas conta aqui para mim nos comentários, você sabia que aqui você pode virar à direita no farol vermelho? Agora vamos falar de acomodação. Essa é uma pergunta que às vezes eu recebo no meu direct lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue, vou deixar aqui o meu Instagram para você ir lá me seguir. Muitas pessoas me perguntam se é melhor ficar em hotel ou Airbnb. Eu vou começar então falando das vantagens do hotel. Eu prefiro o hotel porque geralmente quando eu viajo é só eu e meu marido, então eu acho o hotel mais conveniente. Porque a gente sai para passear e aí então você sabe que quando você voltar no final do dia, eles terão arrumado a sua cama, limpado o banheiro, colocado novas toalhas, então eu acho o hotel mais conveniente nesse ponto. Os hotéis aqui dos Estados Unidos geralmente tem frigobar, tem micro-ondas, tem cafeteira, ferro e tábua de passar, e o horário do check-in é em torno de 2 a 3 da tarde e do check-out em torno de 10 às 11 da manhã. A grande maioria dos hotéis oferecem Wi-Fi gratuito e até mesmo café da manhã. Porém, tome muito cuidado com hotéis em áreas muito turísticas, como por exemplo Las Vegas. Esses hotéis costumam cobrar taxas extras, como taxa de resort, taxa de estacionamento, Wi-Fi, o que pode acabar sendo bem caro. Se você estiver viajando sozinha, dê preferência a ficar em hotel. Evite Airbnb. E claro, as gorjetas são muito comuns aqui nos Estados Unidos. Você geralmente tem que dar uma gorjeta pro porteiro, pra camareira, pra pessoa que te ajudou a carregar a mala, e essas gorjetas podem variar de 1 até 5 dólares. Agora vamos falar um pouquinho sobre Airbnb. Geralmente a gente fica em Airbnb quando nós estamos viajando com amigos ou com familiares. Airbnb é bem conveniente porque tem cozinha, você pode então economizar nas refeições, fazendo as refeições junto com seus amigos e familiares no Airbnb. Geralmente tem piscina, tem Wi-Fi gratuito e estacionamento também. E geralmente check-in, check-out
nos Airbnb são mais flexíveis do que nos hotéis. E claro, antes de reservar um Airbnb, sempre preste atenção nas avaliações, evite reservar residências que não tem nenhuma avaliação e claro, verifique o bairro, verifique se é um local seguro, porque infelizmente existe alguns bairros em cidades grandes aqui nos Estados Unidos que podem ser bem perigosos. Agora vamos falar do meu assunto favorito, que são fazer compras aqui nos Estados Unidos. Aliás, aqui no meu canal eu tenho vários vídeos mostrando a experiência de compras em várias lojas aqui nos Estados Unidos. Aqui a gente tem outlet, tem loja de departamento, tem loja de ponta de estoque, é uma maravilha. Eu vou compartilhar com vocês então algumas das minhas favoritas e o que é melhor comprar em algumas delas. Vou começar então falando das megas lojas como o Walmart e a Target. O Walmart é a loja mais barata, com certeza, porém acaba sendo um pouquinho desorganizada às vezes. Já a loja Target eu acho que tem mais variedade e é mais organizada, porém o preço é um pouquinho mais caro do que o Walmart. Mas honestamente, eu visitaria as duas. Separe um dia apenas para essas lojas, porque elas são enormes. Já se você gosta de loja de departamento, eu recomendo a loja Macy's e a JCPenney. Essas lojas geralmente estão localizadas nos principais shopping centers das principais cidades. Você encontra as principais marcas, porém com preço normal. Não é igual a loja de desconto, você vai pagar o preço integral. Já as minhas lojas favoritas, que são as lojas de ponta de estoque, como TJ Maxx, Marshalls, Ross, Burlington. Se você está à procura de perfume, de roupas, de bolsas e sapatos, eu recomendo a loja Ross. Já se você está em busca de bolsas, skincare, produtos para cabelo e roupas, eu recomendo a TJ Maxx e a Marshalls. Já a loja Burlington é ótima para comprar bolsas, casacos, roupas e enxoval de bebê. Claro, lembrem-se que o preço que você vê na etiqueta não é o preço final. Quando você for pagar as suas compras, será incluso o valor do imposto estadual. Mas como eu falei no início do vídeo, alguns estados não possuem imposto. E caso você compre algo e queira devolver, a devolução aqui nos Estados Unidos é muito simples. Geralmente nem precisa de recibo, mas é claro, eu recomendo guardar o recibo e a maioria das lojas você tem um prazo de devolução de 30 dias ou até mesmo podendo se estender a 60 a 90 dias. Agora vamos falar sobre saúde e seguro viagem. Embora o seguro de viagem não seja obrigatório aqui nos Estados Unidos, eu super recomendo. Em uma das minhas primeiras visitas aqui, eu tive um probleminha na garganta e acabei gastando $400 por uma garganta inflamada. Realmente eu não recomendo vir para cá sem seguro viagem. Geralmente esses seguros eles cobrem emergências, consultas médicas e até mesmo cancelamento de voo. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição um buscador de seguro viagem para vocês irem lá comparar. Porém, caso você tenha apenas uma dor de cabeça ou uma indisposição no estômago, você pode sim ir até a farmácia e comprar alguns medicamentos sem prescrição. Existem algumas farmácias como Walgreens e CVS, onde você encontra esses tipos de remédio como Tilenol, como ibuprofeno e remedinho para queimação, azia, super tranquilo, não precisa de receita. Porém, alguns remédios são proibidos aqui nos Estados Unidos, como por exemplo a dipirona. E se você toma remédio de uso contínuo e controlado, não esqueça de trazer os seus medicamentos junto com uma receita do seu médico. Agora, um oitavo ponto que surge muita dúvida é a questão da cultura e etiqueta aqui nos Estados Unidos. Geralmente os americanos são muito pontuais e eles detestam que as pessoas cheguem atrasadas. Eu sei que para nós brasileiros isso é um pouco mais difícil, mas é sempre importante a gente se atentar aos costumes locais. Um outro ponto importante aqui para eles é a questão do espaço pessoal. Eu sei que no Brasil a gente não se importa muito com isso, mas aqui pode ser considerado grosseiro não manter uma certa distância da pessoa próxima a você, principalmente em filas, sabe? Evitem ficar muito próximo das outras pessoas. E aqui é muito comum as pessoas sorrirem para você e te cumprimentar perguntando como você está. Isso não quer dizer que eles querem ter uma conversa aprofundada sobre a sua vida. E ainda falando nessa questão de etiqueta, quando você for a um restaurante, jamais sente-se. Espere pela recepcionista, porque ela que vai então te levar ao seu assento. Eu sei que no Brasil é muito comum a gente chegar ao restaurante e a gente sentar, mas aqui é um pouquinho diferente. A maioria dos restaurantes você terá uma recepcionista
recepcionista que te levará até o seu assento. E a gorjeta? Esse é um tema um pouquinho polêmico, porque brasileiro geralmente não tem o costume de dar gorjeta. Eu penei quando eu cheguei aqui no começo, porque eu não sabia para quem eu deveria dar gorjeta ou não. Mas para ajudar a vocês, eu vou deixar uma foto aqui dos lugares ou serviços mais comuns aqui nos Estados Unidos que você tem que dar gorjeta. Aliás, tira um print dessa tela e guarda na sua pastinha de viagens para ter sempre com você. Mas geralmente é de bom costume dar uma gorjeta em 15% e 20% do valor total da sua conta. Agora, o nono ponto que surge muita dúvida também é em relação à comunicação. De repente, você tá programando uma viagem para vir para cá, mas não fala nada de inglês. Eu te entendo, eu das vezes que fui pro Japão também não falava nada de japonês, mas me virei. O que eu faço quando eu vou visitar um país onde eu não falo a língua é geralmente 2-3 meses antes da viagem, eu baixo um aplicativo, por exemplo, eu uso muito o Duolingo, eu gosto muito, e eu começo então a praticar frases básicas, como por exemplo, com licença, por favor, obrigada, bom dia, onde é o banheiro. Mas é claro, hoje em dia com a tecnologia tem vários aplicativos de tradução, como por exemplo o Google Translator, eu sempre tenho comigo e me ajuda bastante quando eu vou viajar para algum país que eu não entendo o idioma. E não tenha medo de praticar o seu inglês. Fale devagar, fale claramente, que eles vão te entender sim. E inclusive eles vão ficar muito contentes em ver que você está se esforçando para falar a língua deles. E é claro, se você pretende usar aplicativos de tradução, é importante que você tenha internet no seu celular. Eu não contaria com Wi-Fi gratuito. Hoje em dia você conta com um eSIM, que é tipo como se fosse um chip virtual. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um chip para vocês irem lá conferir. Tem desconto também, é só usar o meu código aqui abaixo, tá? Agora vamos falar um pouquinho de segurança, e esse 10º ponto é um ponto muito sensível. Infelizmente, existem cidades aqui nos Estados Unidos com alto índice de criminalidade, então se você vai visitar uma cidade grande, fique atento aos seus pertences pessoais. E é claro, em casos de emergência, sejam elas emergências médicas, acidente de trânsito, incêndio, sempre ligue para 911. A chamada é gratuita e você será atendido rapidamente. Agora vamos falar então sobre o clima aqui nos Estados Unidos e o que você deve trazer. Por ser um país enorme de proporção continental, o clima pode variar muito de região para região, como por exemplo os estados como Califórnia, Flórida, Nevada, onde fica Las Vegas, são estados muito quentes, principalmente na época do verão. Então tragam roupas mais leves. Já se você está indo para cidades como Nova York, Chicago, principalmente na época do inverno, prepare-se porque o frio é muito grande. Invista em peças térmicas, luvas, cachecóis, toucas e casacos de inverno. As estações do ano aqui são ao contrário do Brasil, quando no Brasil é inverno, aqui é verão e vice-versa. Então prepare-se com bastante antecedência, mas evite trazer muita coisa, deixe para fazer as suas compras aqui, que eu tenho certeza que você vai achar ofertas muito boas. E por último, mas não menos importante, o 12º ponto é aproveite, venha com a mente aberta. Eu sei que muita gente tem um certo receio em programar uma viagem aqui para os Estados Unidos, mas esse país é incrível, um país enorme, e não limite-se apenas a Flórida, Nova York, Califórnia. Tem estados incríveis como o Texas, o Tennessee, o Havaí, o Alasca. Pesquise bastante. E se você tem alguma dúvida, claro, deixa aqui para mim nos comentários, que será um prazer te ajudar na sua programação da sua viagem aqui para os Estados Unidos. E em comemoração aos 10 mil inscritos aqui do canal, eu vou enviar um cartão postal para os primeiros 10 inscritos que escreverem Estados Unidos ou deixarem a bandeirinha dos Estados Unidos aqui para mim nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se você achou que essas informações foram relevantes, eu vou pedir para você clicar em gostei para que o YouTube espalhe esse vídeo para mais pessoas. Te convido a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho de notificações para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Me siga também lá no meu Instagram, onde eu posto dicas de viagens, de produtos e comprinhas diretamente aqui dos Estados Unidos em tempo real. E se você quer mais dicas de viagem, vou deixar linkada aqui uma playlist com vários vídeos que eu tenho certeza que irão te ajudar. Muito obrigada mesmo de coração por assistirem. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!